Fala pessoal, aqui é o Daniel. Hoje nós estamos aqui no Papo Católico e nós estamos com uma convidada especial, né, que veio de Cuba. Ela é muito querida, eu conheço pouco ela, mas conheço o marido dela e são pessoas queridas, bastante trabalhadoras e que estão no Brasil há pouco tempo. Então ela já estava me falando aqui, né, nos bastidores, eu estou preocupada porque eu não sei falar ainda português. Eu falei para ela, não, tranquilo, né, eu também não sei falar espanhol, não sei falar castelhano e está tudo certo. E eu estou pedindo já uma licença para ela, o nome dela é com Y, né, se escreve Yamila, mas se fala Jamila, seria mais ou menos. E daí eu falei para ela, não vou conseguir falar, não é nem o Y nem o J, mas ela me liberou falar Jamila. Jamila, tudo bem? Como é que você está? Eu tô bem, agradecida de estar aqui no teu canal. Muito bem-vinda. E nós vamos falar de um tema que o brasileiro gosta muito, né? Que gosta muito de conhecer. O povo cubano, para a gente, é um povo, assim, a impressão que a gente tem são pessoas bem cultas, né? Com uma educação boa, né? Assim, bem culturalmente, um povo muito especial. A gente lembra de Cuba sempre quando vocês roubam o nosso título ou no boxe ou no vôlei. Estão sempre nos incomodando nesses esportes, né, os cubanos, e a boa comida cubana, né, uma cultura muito forte. Seja muito bem-vinda aí no nosso canal, viu, Jamila? Oi. Fique à vontade. E eu estava conversando com o Alejandro é o marido dela. Falei, Alejandro, eu vou comprar os ingredientes para comida cubana para nós. Ele prometeu que vai. Vamos lá. Comida é tipo arroz, feijão, carne, é a mesma coisa. Ah, mas é o tempero que muda, né? É o tempero que é gostoso, né? O tempero que faz a diferença. Né? Tempero não é igual, né? Cada país tem seu toquezinho, né? Jamila, então assim, vamos lá. Então, para quem não sabe, Cuba é uma ilha, né, gente? O que fica mais ou menos ali de Miami, eu acho que o que uns 300 quilômetros, mais ou menos. É 90 milhas, exatamente. Hum, Não sei hum, como falar isso em mas português. mais ou menos. É, Mais, sim. mais ou menos isso, né? Uma vez eu conheci aquela ponte ali de Miami, acho que é a. Como é que é o nome da estrada? Não sei o que lá, e chega próximo ali de Cuba, né? Mas, Jamila, a gente quer saber o seguinte, né? Por que num país assim, onde tem um povo assim tão trabalhador, tão competitivo nos esportes, por que você decidiu sair do seu país e vir agora para o Brasil? Ah, é difícil. É por causa da ditadura. É porque, mesmo que Cuba pareça ser um país assim, muito bonito, tudo tipo como um paraíso, mas não é. Não é, gente. Porque faz muito tempo, acho que são já tipo, 70 anos, uma coisa assim, 65 anos, uma coisa assim, que nosso país está em uma ditadura. E é muito ruim, porque lá não tem comida. Não tem, tipo, quando você vai a serviço da saúde, eles não têm como te atender, sabe? Não tem instrumentos para te atender. Não tem nada, não tem liberdade. Você não pode falar o que você quiser falar do governo. Tipo, se você tem um negócio lá, um empreendimento, eles sempre é, pô, estabelecem muitas leis, não sei falar, tipo, Acho que é ah, leis, isso, leis. para não permitir que teu negócio escale a outro nível, sabe? Você seja um milionário ou tenha dinheiro, sempre tem um limite. Eles não deixam, você não pode ter mais dinheiro do que o governo tem. Às Não, vezes eles, às vezes eles deixam que você ganhe dinheiro com seu negócio, e aí quando você está muito bem, aí eles vêm e pô, estabelecem uma lei de que você não pode ter mais esse negócio. E aí como que vai você? e aí, como é que funciona? Daí, quando o governo ele interfere, se a pessoa estiver se desenvolvendo, ela está crescendo, ela está enriquecendo, o
que o governo faz? Existem situações que ele toma de volta o empreendimento? Por exemplo, eu lembro, faz muitos anos, lá era legal ter um negócio de cinema 3D. Era uma coisa muito legal, porque tinha muitas pessoas que estabeleceram um negócio de cinema 3D. Aí, quando passou, tipo, um ano, uma coisa assim, eles sacaram uma lei que não era mais legal ter um negócio 3D. E aí, todas as pessoas tiveram que encerrar esse negócio, fechar esse negócio. Nossa, perderam tudo. Perderam tudo. E não pode reclamar, não pode fazer nada, porque o governo é quem manda nesse país. Ninguém mais. Assim acontece com todos. Assim acontece com, tipo, a economia. Eles colocam uma lei hoje que você pode ter dólares e, não sei, passam 3, 4, 5 anos e ter dólares é ilegal. São coisas assim. Não, não tem estabilidade. O tempo todo eles estão mudando as coisas para seu benefício. Por exemplo, lá, no tema da internet, é muito ruim lá na internet. Mas faz por um mês, 2 meses que eles colocaram uma lei que agora os cubanos só podem ter até, acho que 6 gigas, mas como vocês falam, gigabytes, uma coisa assim, de internet em um mês. Uau! É o que você pode comprar em um mês. Se você quiser mais, tem que comprar desde outro país. Para que eles fazem isso? Para que a família que você tem em outro país, perdão, a amistade que você tem em outro país, pague por você, porque eles querem os dólares e eles tudo tudo está feito para que as pessoas de outros países tenham que te ajudar, porque você, com o seu trabalho, o seu dinheiro, não pode viver, não tem como. Você sabe qual que é o salário em Cuba? Mais ou Não, menos. mais ou menos com o salário de um profissional, um médico é de 4.000, 5.000 pesos cubanos, que esses são como menos de $10, eu acho que é. $10 por mês? É. Uau! E o médico, É um por ser um país profissional. comigo, Ah, desculpa, deu uma falhada na internet. Repete, por favor. que esse é de um profissional, imagina de um salário mínimo. Acho que $5. Mas não é igual o salário de todo mundo? O médico ganha um pouco mais? Não, por exemplo, se você é uma pessoa, como que fala aqui quando eles jubilam? Aposentado. Ah, se você é uma pessoa aposentada, seu salário é menor. Aí é salário mínimo, porque ele está um salário por estar aposentado. Aí acho que é menos de $5, uma coisa assim. Se você é profissional, você for uma universidade, sabe? E você supõe que tem que ganhar o suficiente como para você comprar as coisas básicas, pelo menos. Não dá. Seu salário é de 5.000 pesos cubanos, 4.000 pesos cubanos por aí. E a coisa louca é que uma caixa de ovo tem esse valor. Uau! Meu Deus. As pessoas sempre me Terrível. perguntam, como que vocês fazem para viver? Como fazem? É porque o cubano sempre está empreendendo. Eu tenho essa aqui, que eu não vou usar mais, eu vendo. Eu tenho hago uma roupa, um sapato, qualquer coisa que eu não utilizo, eu vendo e assim vai ganhando dinheiro. Eu não sei como que faz. É tudo É, sobre é, lo ilegal. é tipo um mercado paralelo, né? Como se fosse um mercado assim paralelo, que as pessoas vão se virar, elas vão vender. É possível a pessoa criar animais assim, ter a sua criação de galinhas, de verduras? Ah, na verdade, eu acho que se pode ter alguns animais, mas eles sempre controlam. Você não pode ter quantos animais você quiser. Aí também tem que dar um dinheiro para o governo. É muito ruim. É por isso porque tem pessoas que falam,
oh, mas se Cuba é uma isla, porque vocês não têm, tipo, animais, frutas, coisas assim. É porque quando os campesinos, que como chamam essas pessoas que moram No nessa campo? floresta, no campo, aí, eles plantam frutas, verduras, assim, coisas para comer. Eles têm que dar, acho que é, a maior parte é o governo. Mesmo assim, que são eles que, que fazem todo o trabalho. E aí é tipo Terrível, muito. terrível. Jamila, aqui seria o campesino, aqui para nós seria o camponês, né? Os camponeses. Para o pessoal que está entendendo em casa aqui, tá? Só estou falando para o pessoal entender. Eu entendi as pessoas que estão aqui assistindo. E é verdade aquilo que o governo dá uma porção de comida mensal, que seria como se fosse uma cesta básica, mas que ela é pouca coisa? É, tem uma cesta básica. Ela é por família. Você tem, tipo, uma quantidade de cada alimento por família, por pessoa. Só que acontece que, por exemplo, nesse mês, pode ser que você ainda não pudo comprar a cesta básica dos 2, 3 meses passados, porque não tem nada. Não chegou. Não tem como, como vender para Uau! você. Então, mesmo que tenha aquela cesta básica, se você vai, eles chamam bodega. É como uma loja, mas é bodega. Se você vai na bodega, não tem que comprar, como vai você? E mesmo assim, se tivesse que comprar, é muito pouco, é quase nada. É tipo, por exemplo, frango, quando eles dão frango, não dá. Quando eles vendem frango, tem que comprar. Não, é barato, mas tem que comprar. Quando eles vendem frango, é tipo uma porção assim, não sei, assim, 1 libra, 2 libras, não sei como vocês falam. Uma libra é como se fosse uma libra uma libra de Londres lá, seria como que, deixa eu ver, uns R$ 8, talvez? 1 quilo, por aí, mais ou Ah, menos. libra. Ah, tá, libra de peso, tá. 500 gramas, ok, ok. É como Entendi. um quilo, mais ou menos, por pessoa para todo um mês, não? É Nossa, aproximado. Na verdade, eu não lembro muito bem a quantidade exata, mas é mais ou menos por aí. Para todo um mês. Então, não dá. claro. Eu preciso ir para lá para emagrecer, Jamila, para ficar mais bonito. É, é E por isso que eu vim para cá e agora eu tô mais gordinha. comendo bem, né? E os mercados lá? Existe supermercado, assim como a gente vê aqui no Brasil? Faz pouco tempo que tem 2, 3 mercados que eles fizeram assim, tipo, grandes, em dólares, para as pessoas de outros países. Porque o cubano não ganha em dólares, o salário é em peso cubano, e nem sequer é equivalente à quantidade de dólares que você precisa para comprar nessas lojas. Então, não é possível. Aí só compram as pessoas que recebem dinheiro de outros países, tipo, familiar, como que a hora eu mando dinheiro para mamãe e ela vai e compra. Mas não tem como. Entendo. Você morava em Havana, na capital ou não? Havana? Uhum. Tá. E você sabe que aqui no Brasil, não sei se você já ouviu, você ou Alejandro, isso, ou talvez você vai ouvir ainda. Qual é a desculpa que as pessoas aqui no Brasil que gostam do comunismo, elas dão, né? Que é uma desculpa que os ditadores dão também. Ah, a gente está assim por causa do embargo americano. A gente está assim porque os Estados Unidos está embargando, né? E antes de você dar opinião sobre isso, né? Queria dar a minha opinião agora. Podia até essa resposta, ela funcionar, ela, aqui a gente diz, né? Colar essa resposta, quando na época era só os Estados Unidos que era desenvolvido, mas hoje Cuba tem parceiros riquíssimos, como China, como Rússia, né? Então, dizer que um país está pobre somente por causa do embargo, né, é uma desculpa que os ditadores dão. Venezuela, Nicarágua, né, e tantos outros lugares assim, né?
Quer falar um pouquinho sobre isso? Já ouviu isso em algum lugar, não? É, mira, quando você é uma pessoa mala, você tem que encontrar, você tem que achar uma pessoa boa. Ai, peraí. Pode falar espanhol, pode falar espanhol. Ah, como vocês falam, tipo, um villano? Não. Um vilão? É vilão? Um Pode ser. vilão, um vilão, sim, um vilão. Quando você é uma pessoa mala e você quer fazer, tipo, coisas assim como ser um ditador, você precisa de um vilão para culpar a ele de todos os males. Exato, exato. O que acontece? É certo Isso. que Cuba tem um embargo, mas você sabia que Cuba recebe comida dos Estados Unidos? Em Não. Cuba recebe comida dos Estados Unidos. Às vezes o frango que eles vendem nas bodegas, aquela canasta básica, é dos Estados Unidos. Quando você vai a uma loja, tem produtos dos Estados Unidos, de Espanha, de China, de Brasil. Arroz brasileiro lá é muito querido. Tem produtos de tudo isso. Então, como que você tem um bloqueio e você acha todos esses produtos em Cuba? Eu lembro que faz uns anos acharam um Tesla em Cuba. Como Tesla, aconteceu? carro? O Um carro Tesla? Tesla? Ok. Como aconteceu isso? Seguramente foi um filho de algum, tipo, um militar, um coronel, uma pessoa dessa, porque um cubano normal não pode fazer isso, não pode importar isso. Mas, se tivesse, tipo, um bloqueio real, como que importa um Tesla para Cuba? Sim, Bom, exato, exato. Bom argumento. não faz sentido. Tem um embargo, mas esse embargo não limite a Cuba de fazer negócios com outros países. Cuba tem convênio com o Brasil, Cuba tem convênio com a Espanha, Cuba tem convênio com China, com Vietnã, muitos outros países, incluso com os Estados Unidos. Perfeito. Perfeito. Para o pessoal que está assistindo, né, o convênio aqui seria relações comerciais, tá, gente? A gente entende o convênio, mas seria a gente tem relações comerciais com esses países. Muito legal. Na verdade, o nosso atual presidente, ele disse que ele, se ele for eleito de novo, Deus nos livre disso, que ele será mais comunista e socialista do que nunca, né? Nossa, Então, é legal um papo desse com você, para a gente alertar as pessoas que comunismo só dá certo num lugar, na ficção. Comunismo não dá certo na prática. Outra desculpa que os comunistas dão, muito comum, é: ah, mas Cuba ainda não é um comunismo. Ah, mas China não é comunista. Ah, mas o comunismo nunca aconteceu em lugar nenhum. Né? Então a desculpa é essa: ah, o que está lá ainda não é comunismo. Né? Quando o comunismo chegar na plenitude, a coisa vai acontecer. Mas, gente, o comunismo, né? Fazendo aqui minhas pontuações agora nesse programa, as pessoas reclamam, né? Muito assim, deixa a convidada falar, mas é um papo católico, né? O comunismo ele é injusto. Ele é injusto porque trata as pessoas de maneira igual. Trata pessoas diferentes de maneira igual. Então, se a Jamila trabalhar o triplo do vizinho, ela vai ganhar a mesma coisa que o vizinho. Se o Alejandro fizesse um curso lá, se dedicasse, fosse um médico bem-sucedido, ele ia ganhar a mesma coisa que às vezes com uma pessoa, ou muito parecida com uma pessoa que não se esforçou. Isso é extremamente desmotivador. Isso tira a motivação de qualquer um. Por que eu vou me esforçar se no final eu vou ter o mesmo resultado da pessoa que não se esforça? E eu já deixo você falar, Jamila, eu vou contar uma coisa que aconteceu aqui no Brasil. Um professor universitário, as universidades do Brasil, as públicas, elas estão dominadas por essa ideia de que comunismo é bom. E os alunos começaram a falar que comunismo é bom, comunismo é bom. Pá. O professor deu uma prova, isso aconteceu aqui no Brasil, e quando pegou a nota, ele pegou as notas, somou e dividiu e deu a nota para todo mundo igual. E aí foi uma reclamação. As pessoas reclamaram, né? Onde já se viu, eu estudei, não sei o quê, o cara não estudou. Ele falou: como vocês que não gostam? Vocês não gostam do comunismo? Então vai ser assim. Aí na próxima,
Ele repetiu. Na terceira, Jamila, o pessoal já não estudava mais. A média caiu para todo mundo. Claro, por que eu vou estudar? Eu aqui vou me arrebentar de estudar? Ou a Uhum. Jamila vai estudar para tirar 10, eu não vou estudar, eu vou tirar zero e eu vou ficar com a nota dela. Então é isso que acontece numa economia onde só se pensa em distribuir, não gerar riqueza. No catolicismo, a gente condena o liberalismo e condena o comunismo ao mesmo tempo. A igreja tem uma doutrina dela, doutrina social da igreja, né? Mas assim, essa doutrina ela diz o seguinte, que precisa criar riqueza, e o capitalismo é muito bom em criar riqueza, e ao mesmo tempo se distribuir riqueza. E o importante é as pessoas entenderem que Jesus não era comunista, porque ele veio muito antes do comunismo existir. As pessoas falam, Jesus era comunista, Jesus foi o primeiro comunista. Não foi porque ele não impôs a divisão para ninguém, ele propôs. Se você quiser doar dele, ele não chegou de cima para baixo enfiando na goela, né? Mas eu queria, então agora eu vou passar a bola para você, né? O que você quer falar mais? Quer comentar alguma coisa? Agora eu vou te ouvir, falei demais. É que o comunismo é tipo. É essa mesmo. Acontece muito em Cuba que as pessoas não querem trabalhar lá, porque não tem vontade de trabalhar, porque acontece isso. Eu trabalho muito, muito, muito. Tem outra pessoa que não faz nada e ganha a mesma quantidade de dinheiro que eu ganho. Não é justo. Ou mais. Porque, por exemplo, eu já te falei que um médico ganha tipo, 5 mil, 4 mil dólares. Pesos cubanos. Mas se em Cuba eu começo a vender qualquer coisa, tipo, algo de comer, não sei. Uma croqueta, é uma comida lá frita, assim. Como se fosse um bolinho frito, né? Um bolinho frito? Frita, uma coisa assim. Eu ganho mais dinheiro que um médico em uma semana. Uau, Eu uau. posso, eu posso ganhar mais dinheiro que um médico. Então, é bom porque você está trabalhando, mas para que eu vou estudar? O que acontece em Cuba agora mesmo é isso. Que os jovens, as pessoas assim como eu, não querem estudar. Eu mesma estudei, é uma carreira que é cultura física, é tipo educação física aqui no Brasil. Um pouquinho mais completa, porque eu estudei coisas do corpo humano, deporte. Mas, quando eu me graduei, eu entendi que eu perdi 5 anos da minha vida. Só por causa de que não havia sentido, porque o meu salário era muito, muito ruim. Eu ganhava, tipo, 4 mil dólares. Ah, meu Deus. Pesos, aham. Pesos colombianos? 4 mil pesos cubanos. Não dava, Cubanos, claro. não dava para nada. O trabalho que. Ah, porque isso é outra. Quando você estuda lá em Cuba, na universidade, sempre falam, a universidade é grátis, não precisa pagar. É certo. Mas, quando você termina e você se gradua, você tem que ficar 3 anos, as mulheres, 2, os homens, trabalhando para o governo em um trabalho que eles escolhem por você. Você não é quem escolhe esse trabalho. Se você é médico, eu vou a poner a você a trabalhar nesse lugar, fazendo algo relacionado com a medicina, mas tem que fazer o que eles querem fazer. E aí tem que ficar 3 anos trabalhando, geralmente com um salário menor, porque você fala egressado, tipo, recém-graduado. Exato, é como um período de experiência. Lá nós falamos a isso como, como é? Ah, é um serviço social. Serviço social. Ah, tá. Sim. Como se, é como Mas se é estivesse devolvendo. isso. Tanto assim, que se você não culmina, não termina esse serviço social, o título de graduação não é, não é válido para outros países. Então, incluso para Cuba também, porque tem até 10 anos para culminar esse serviço social. Se você, em 10 anos, após graduação, você não culmina, não termina esse serviço social, você perdeu seu título.
Então não é grátis, não. Você não consegue validar o teu curso no Brasil? Eu consigo, sim. Consegue? É conhecer aqui. Porque Aham. assim, me falaram, né? E a gente tem essa percepção que, claro, o lado econômico é catastrófico, né? E deve faltar muita coisa em mercado, o básico, né? Papel higiênico, absorvente, sei lá, shampoo, deve faltar isso. Mas que a cultura cubana, assim, a educação é boa, não é? No sentido, não no sentido material, mas no sentido de conteúdo. É, é boa. É, sim, eu posso falar que é boa, só que acontece que nos últimos anos, precisamente por causa de que as pessoas não querem trabalhar, não têm vontade de trabalhar, porque para que vou trabalhar? Isso também Sim, afeta aos professores. Eles não são tão bons como eram anos atrás por causa disso. Então, aí afeta a educação das pessoas. Então, sim, somos pessoas educadas, mas hoje em dia não é igual que antes. Acontece também que não é atualizado, porque Cuba é um país que está, tipo, 10 anos atrás. É uma coisa assim, a economia, a tecnologia, tudo é, tipo, 10 anos atrás. Então, as coisas que você estuda são, assim, um pouco antigas, não são tão atuais. Isso. ultrapassadas, né? Às vezes acontece isso. Também, E ah, não? vocês conseguem lá, enquanto você morava lá, você conseguia perceber a realidade de outros países ou era fechado? Vocês conseguiam navegar, por exemplo, em jornais do Brasil ou dos Estados Unidos, ou o regime travava as informações? Por exemplo, antigamente sim, porque Cuba não tinha internet. Faz 8 anos que Cuba tem internet. Só 8 anos. Imagina. Então, depois que Cuba eh, tem internet, aí porque pessoas tipo, como eu e outras pessoas começaram a ver o que acontecia no resto do mundo. Porque antigamente você só tinha as notícias, a coisa que o governo falava, o que o governo falava. Mas você não sabia. Também, é, às vezes, é, às vezes você sabia o que acontecia por causa das famílias que eles vinham de outros países, eles contavam para você, mostrando fotos, vídeos, coisas assim. Mas você não tinha contato direito com o exterior. Aí, quando Cuba ficou com a internet, a coisa mudou. Eu acho que eles não pensaram bem, porque aí a coisa mudou. Graças a Deus. Graças a Deus. E aí tem muitas pessoas que já vieram. O sea, porque você sabe que tá mal. Em Cuba sempre as pessoas sabiam que a coisa não era boa, sabe? Que o governo estava aí ruim. Mas quando você tem acesso ao que acontece no exterior, as coisas que tem no exterior, o que podem e não podem fazer, aí quando você entende, compreende quão mal você está. Aí é quando você diz, meu Deus, eu tenho que sair daqui. Eu tenho que fugir daqui porque eu quero fazer, não sei, eu quero ser milionário ou eu quero fazer as coisas que as pessoas fazem em outros países. E aqui eu não posso. E eu tô falando de coisas básicas, tipo, lá em Cuba você se desperta e a única coisa que você pensa é que vou a comer, o que eu vou a comer. Como vai fazer para dar comida aos meus filhos, à minha família? E aí fica o dia todo buscando comida, procurando comida, procurando produtos de aseo, procurando coisas básicas que às vezes não tem. Produtos de higiene, gente. Produtos de ACEU é produtos de se assear, de higiene. Aham. Desde limpeza, tipo de higiene, limpeza, isso. Passa o dia todo procurando essas coisas. Às vezes tem mais facilidade para comprar esses produtos, mas às vezes eles desaparecem. Não tem. E aí, na verdade, é como sobreviver, não é viver, é sobreviver. É uma supervivência constante. Me dá 5 segundos que meu cachorro tá latindo, só um pouquinho. Segura aí. Deixa eu Tá fechar aqui. bom?
Então, eu não posso falar nada. A não tá no dessa barra. Vergonha. Desculpa. Eu não queria que pegasse na gravação, desculpa. Ah, não Tá, tem problema. depois eu corto. Ah, O interessante de Cuba é o seguinte, né? Cuba, quase todo mundo quer sair. Estados Unidos, quase todo mundo quer entrar, né? Estados Unidos está botando barreira para as pessoas não entrarem. Cuba está botando barreira para as pessoas não saírem. Como é que vocês ficaram agora diante do regime cubano? Vocês não podem voltar mais, né? Se vocês quiserem visitar um parente lá, vocês não podem. Se você entrar no país, agora você ficaria presa lá, ou não? na verdade, eu não sei. Sempre tem a possibilidade. Porque eu fazia vídeos falando da realidade do meu país. Aí eu tive problemas, tive que fugir para cá. E, na verdade, pode ser que eu vou ir lá e não aconteça nada. Mas eu não sei. Porque Sim, é como eles, se eles quisessem, eles podem. melhor não arriscar, né? Isso. Melhor não arriscar. E sabe o que é engraçado de países comunistas, né? Que o ditador ele é sempre milionário ou bilionário, né? Que nem aqui nós somos um país comunista aqui no Brasil, graças a Deus. Mas você vê o Lula, né? O Lula diz que ele é o pai dos pobres, mas ele usa um relógio de 150 mil, ele gasta em viagens 8, 9 milhões por ano, ele tem jato particular, fora outras coisas aí, né? Suspeitas, né? Foi condenado em 3 instâncias, né? O pessoal fala, o Lula foi absolvido. Não foi. Ele foi, o processo dele foi prescrito, foi achado um vício processual, que eu não entendo de nada jurídico. Enfim, o nosso presidente ele foi condenado aqui no Brasil. Mas você vê, por exemplo, né? O Fidel, ele era super rico, né? Cheio de mulher, matavam opositores, né? Venezuela, a mesma coisa. Para ter igualdade para o povo, precisa ter alguém com poder superior. E essa pessoa só vai ter poder superior se ele tiver exército e dinheiro. Né? Então, o comunismo para o resto. Para mim, não. Para mim é dinheiro, para mim é poder, para mim isso é muito triste. Né? E não existe liberdade e igualdade ao mesmo tempo. Se a pessoa quer que todo mundo seja igual, tem que tolher a liberdade. Eu acho que esse é o pior. Você não ter liberdade de fazer o que você quer, ir para onde você quiser, falar o que você quiser, pensar o que você quiser. Né? Isso é muito triste, né? Num regime comunista. Tá. Teria algum lado bom, assim, só para a gente ser justo assim, com o país? Assim? O que você vê que seria, apesar de toda essa miséria, né, e você sabe que não estava bom, né, na soma é ruim, mas o que nós poderíamos dizer assim, Cuba por exemplo, seguranças, é tranquilo ou não? Dá para andar na rua tranquilo? É, sobretudo para quem é de outro país, é tranquilo. Porque lá, se você faz alguma coisa mala, uma pessoa do outro país, você vai ir preso e vai ganhar mais anos em prisão que se você fizesse alguma coisa mala com o próprio cubano. Tá, é muito, muito. Uma coisa assim, tipo, não, porque como lá eles querem muito, é, como que fala? O turismo. Não sei como vocês falam turismo. Turismo. Tá, Turistas e visitantes, né, querem... gostam disso porque aí eles ganham dinheiro. Então, se alguém faz alguma coisa mala com um turista, é uma coisa bem mala. Grave, grave. Ah, é- se eu comparo Cuba com outro país, é muito tranquilo, na verdade. Eu não posso falar outra coisa. Ultimamente, Uhum. agora tem muita droga lá em Cuba. Tem uma droga que ela eles falam químico. Uma mistura aí um pouco estranha. E tem muitas pessoas adictas. E
tipo, como que fala? Não, Pode falar a palavra, se eu não entender, a gente. eu tô lembrando. Não, é que eu falava em espanhol. Ah, tipo, níveis de crime, não sei como falar isso agora, meu Deus. Esqueci até em espanhol. Ah, Daqui a pouco você lembra. Eu tenho a impressão assim de uma cidade, Havana, por exemplo, uma cidade de beleza natural maravilhosa. A minha impressão, eu não conheço. Uma avenida bem maquiada, assim. Não sei se entende o que estou falando, maquiada, né? Para dar uma aparência boa para o turista. Parece o Nordeste do Brasil, mas que você, a hora que você sai da principal, que você entra um pouco, você encontra muita pobreza. Seria isso ou não? seria isso, mas extremo. Pobreza Extremo. extrema. Quando você vai lá onde tem o Capitólio, o Malecão, essas coisas assim, tipo, muito bonitas, né, La Habana e tal. Se você só camina entre, como seria, as ruas que estão entre edifício e edifício, assim, não sei como vocês falam. Se você caminha por aí e se adentra ao bairro, é Ao barrio, bairro, né? ao Aham, bairro. isso. Aí você vai ver todo muito ruim, tipo, edifícios derrumbando-se, assim, como em Caindo ruínas, pedaços, em ruínas, em ruína. caindo. Ajá. En La Habana você tem que caminhar pela rua própria, pela rua mesmo, porque se você caminha assim, embaixo dos edifícios, aí pode acontecer que um edifício caia e você Nossa, tenha morrer. acontecido. Uau, Porque são as mesmas edificações de quando, imagina, de quando os espanhóis, chegaram, vieram. Uau, sim, uau, nossa, uau, terrível, terrível, terrível. Me parece que agora, depois do Fidel Castro, melhorou um pouco, né? Abriu um pouco assim do que era, né? Mas vocês não teriam liberdade nem para fazer uma manifestação contra o governo, de jeito nenhum, né? não, Você não pode reunir os amigos lá e manifestar, de jeito nenhum, né? não, aconteceu em 2021, 11 de julho, e aí foi muito ruim. Ainda tem pessoas presas em prisão, pessoas de tipo 15 anos, 16 anos, presas Uau, só por falar liberdade, liberdade. uau. Quando você diz 16 anos de idade ou 16 anos de cadeia? 16 anos preso ou tinham 16 anos de idade? Preso de 16 anos de idade. Uau, jovens, uau, uau, que triste. Uau. E antes da internet, vocês tinham TVs de fora ou era só TV cubana estatal? É Vocês só, tinham só estatal. é só TV cubano estatal. Só que o cubano sempre tem como. Ele acha o jeito de fazer as coisas, e lá em Cuba tem uma coisa que lá se chama antena. Tá? Aí, como eles fazem, mas você paga um serviço e eles colocam a televisão dos Estados Unidos. Mas Ah, aí é muito sim. legal. Só que em Cuba tudo é legal, ninguém faz nada, porque o que eu vou fazer? Sim, sim. Como é que. Senão não tinha como ter, né? Não, Agora tem uma claro. coisa que se chama o paquete semanal. É tipo um. Ai, como se chama isso aqui pra mim? Um HD, tipo uma coisa assim. Aham, aham. E aí eles colocam todos os conteúdos de outros países, de YouTube, coisas assim. E aí você vai, copia essas coisas, paga, porque eles atualizam todas as semanas. Paga, e aí era como nós víamos Netflix, todas essas coisas sem pagar Netflix, sem Ah, entendi. Aham, aham. ser Cuba. Eles Entendi. também, só que não tem como parar isso já.
Aham, aham, entendi. Aqui no Brasil a gente chama jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro é você achar um jeito, dar um jeito, né? E como o Brasil foi muito pobre, é ainda, né? Mas foi muito mais pobre, a gente também dava os nossos jeitos. Era fita pirata, né? Fita não original, era desenho que vinha do Paraguai, né? Era muito isso, né? Na minha infância, a gente no Brasil tinha que fazer, ia para a fila do leite ali pós-ditadura, tinha que, tinha que fazer fila para comprar um litro de leite, faltava carne, né? Foi uma época difícil também, né? Mas graças a Deus passou, né? O Brasil está muito bem hoje, né? E você vê, né, as pessoas, os, normalmente os professores da rede estadual do Brasil eles gostam do comunismo, mas é uma incoerência. Reclama do salário que tem aqui, de, sei lá, 3.500, R$ 4.000, 4.500, e aí defende um lugar onde se ganha US$ 10 por mês, né? É muito triste. Me fala um pouquinho, assim, se você souber, se você não souber, não tem problema. Como é que é a questão da liberdade religiosa em geral? Não do catolicismo, mas talvez do cristianismo ou de qualquer outra religião. Pode, não pode? Como é que Ah, funciona? antigamente, tipo, nos anos da minha avó, quando ela era jovem, você não podia ser religioso. Se você era comunista, você não podia pertencer a nenhuma religião. Religião. Nenhuma. Mas isso mudou um pouco, porque imagina, tá? Ir em contra dos humanos. Agora, se pode ter religião, só que ainda assim tem muita discriminação. Por exemplo, as pessoas que são testigos de Jeová, essas pessoas não. Testemunhas de Jeová? Ah, isso. Os filhos dessas pessoas, quando vão na escola, eles não podem colocar uma coisa que é panholeta, um símbolo pátrio lá em Cuba, um símbolo da pátria. Eles não podem pôr. Não É como, podem por causa da religião, porque é é, como que eles não vai em não são contra. dignos. É como se fosse uma discriminação. Não é discriminação. Nesse caso, é por causa da religião. É como que eles não. É parecido a vocês. Eles não gostam das coisas do governo, coisas assim, comunistas. Então, Ah, eu não coloco isso porque eu não quero pertencer a vocês. entendi, entendi. Mas daí é a opção dele, é a opção da pessoa, não é o Tá? governo que põe. Tá. O que acontece é que quando você faz isso, aí geralmente tem um pouquinho de problemas na escola. Não todas as escolas, mas acontece. Sim, E aí é existe uma percepção. isso. E assim, hoje em dia não é tanta discriminação, porque quase todo mundo tem uma religião, mas às vezes acontece. E E acontece. qual é a religião que predomina em Cuba? Lá em Cuba predomina a religião de Yoruba. Não, não sei o que é isso. Yoruba. Acho que aqui também Yoruba? tem religião. Tipo da deidades e coisas assim. É tipo de santos, assim. É como uma religião africana. Tá, tá, tá. Sim. Como se fosse uma Umbanda ou talvez um Candomblé aqui, não sei. Ah, e também predomina a religião cristã. Tem Seria uma, tá, cristã, ok, ok. Religião cristã ou de matrizes africanas, tá, entendi. Aham, legal. Eu tinha te falado, né, para ver aqui uma vez a Zoe Martinez, né, que veio de Cuba, está bem famosa, se elegeu vereadora em São Paulo, que fala muito de Cuba. Ela falou que quando veio para o Brasil, o que ela ficou impressionada é poder comprar tudo no mercado, né? Ao alcance da mão, você entrar no mercado, prateleiras todas cheias, né? E você poder comprar um iogurte, comprar uma bolacha, um biscoito recheado, né? Isso é muito legal, muito bacana. Tá, ainda sobre religião, tá? Você falou que abriu mais agora, né? Ficou mais aberto. É, como é que como é que como é que vocês veem ou
Como é que... deixa eu tentar fazer a pergunta. Como é que... Quantas pessoas, assim... É muita gente que tenta sair de Cuba? Muita gente, sim, muita gente. Pois. Muita. Quase todo mundo quer sair da Cuba. Tá? Eu acho que as pessoas que ainda não saíram de Cuba é porque não tem dinheiro para isso. Você sente, assim, que a maioria, assim, de cada 10, 8 querem sair, mais ou menos. É assim, mesmo que ela pode acontecer, que você vai lá e pergunta, tipo, porque tem youtuber que tem feito vídeos sobre Cuba, eles vão lá e falam com as pessoas falam que não, eu não posso falar, não, eu não quero. É por causa do medo que eles têm, mas na realidade, eles querem. Quando você mora lá e você conversa com as pessoas lá, todo mundo quer sair de Cuba, todo mundo, todo mundo. Que É pena. É estranho que você não queira sair do Cuba. Tipo, uma pessoa já maior, mas, tipo, minha mãe ou minha avó, é difícil emigrar. Mas se você é jovem, Parece que ficou mais difícil agora ir para os Estados Unidos, né, Jamila? Com o Trump e tudo, né? É, muita gente morre nessa tentativa, assim, de sair, de travessia, de... muitas pessoas, sobretudo quando eles tentam sair de Cuba pelo mar. Assim, não sei se sabe. É, Pelo mar, morre afogado. porque eles fazem umas balsas que não é uma balsa realmente, é tipo, não sei, madeira sobre madeira, uma coisa inventada aí que flota. Se flota, dá para ir. E aí, Uau. tem muitas pessoas que morrem, e incluso também quando você faz uma travessia, tipo como a travessia que eu fiz, cruzando países, tem vezes que pessoas morrem, porque, sobretudo quando eles vão para os Estados Unidos, aí as travessias eles fazem com máfia. Não entendi o que você falou. Cada dia fazem com o quê? Máfia, criminais, Máfia? Ah, com mafiosos. dos Sim, sim. Uhum. mexicanos. Mexicanos? Isso. Ah, E entendi. Hã? aqui é todo um negócio, mas se eles quisessem, se alguma coisa acontece, se eles querem pedir mais dinheiro, tem acontecido que eles torturam as pessoas, é como um sequestro, para que os familiares mandem mais dinheiro e aí eles deixam isso. É difícil, quando um cubano faz uma travessia, um cubano sabe que pode morrer. Mas ainda assim, as pessoas, eu preferi o risco de morrer que morrer em Cuba, sabe? Eu tenho que, é como, eu tenho que tentar. Pelo menos eu tenho que tentar. Se não dá certo, imagina, mas eu tenho que tentar. Porque as pessoas me perguntam, ai, Cuba, como que você vem pra cá se Cuba é tão bonita, tão, sei lá. Ou se você acha que Brasil é melhor? E eu falo, gente, vocês acham que eu vou fazer uma travessia tão perigosa? Vim pra cá vender todo o que eu tenho. Todo. Quando eu falo todo, é todo. Apesar de ser como nascer de novo em outro país. Começar tudo do zero, né? De zero, sem família, sem nada. Só porque eu quero sair de Cuba. Não, Lógico. É porque, sabe, Jamila, o que aconteceu aqui no Brasil foi um trabalho feito de 30, 40 anos de infiltração cultural nas escolas e universidades. Existia um cara chamado Antônio Gramsci, não sei se você já ouviu falar desse ser, né? Não é brasileiro, mas que ele disse que o comunismo ele não deveria ser implementado mais por guerras, mas da maneira cultural. E o governo percebeu na época que a melhor maneira de você infiltrar e avançar com o comunismo é você preparando as crianças desde pequenas.
Eu estudei numa escola municipal e estadual. Quando eu estudava na escola municipal, eu nunca vou esquecer de um fato. Eu tinha 8, talvez 9 anos, e era ali pós-ditadura militar, e abriu o processo democrático. E o PT, hoje, Partido dos Trabalhadores, ele veio com uma bandeira muito boa na época, que era ajudar os trabalhadores, a classe mais necessitada. Não se sabia desse escândalo que ia acontecer, né? E a minha professora de história estava explicando a diferença entre ser de direita e ser de esquerda. Uhum. Mas que crueldade com uma criança de 9 anos de idade. Eu estava na aula, isso eu ouvi. Eu vou ensinar o que é ser de direita. Ser de direita é oprimir. Ser de direita é usar os outros. Ser de direita é explorar os pobres. Ser de direita é manter tudo que há de ruim acontecendo no mundo. E ser de esquerda, professor? Não, ser de esquerda é mudança. Ser de esquerda é não deixar pessoas passem fome. Ser de esquerda é igualdade para todos. Ser de esquerda é se preocupar com o outro. E aí ela fez uma pergunta depois disso. Ergue a mão aqui, jovens, quem quer ser de esquerda? Claro, né? Todas as crianças ergueram a mão. Agora, você imagine que criminoso, um professor que vai passar o ano inteiro com o seu filho ou filha, explicando que o comunismo não é tão ruim quanto parece. Colocando na cabeça das crianças que Che Guevara foi um cara legal, que Fidel Castro foi um cara legal, que Mao Tse Tung foi um cara legal. Sendo que o regime comunista matou 100 milhões de pessoas no mundo, matou mais que guerra, matou mais que muita coisa, né? Mas então, qual é o problema do Brasil? Né? O problema do Brasil é que existiu uma doutrinação cultural da base para o topo, muito bem feita. E, infelizmente, na época, com o apoio da Igreja Católica, infelizmente. Pensando em reforma agrária, que é uma coisa boa, né? As pessoas têm o direito de ter um pedaço de terra, mas que foi se apropriada de uma maneira errada e convergida numa direção errada. Então, isso que você ouviu, não, mas Cuba não é melhor, infelizmente não é uma exceção no Brasil. Muitas pessoas imaginam, de verdade, que Cuba não é tão ruim quanto algumas pessoas falam, né? E que o problema realmente são os imperialistas, yankees, americanos. Então é triste, né? É triste. E eu queria já, indo para o final, agradecer você, o Alejandro, né? Que sei que está ao teu ladinho, colando, passando cola para você, passando dicas, né, Alejandro? Por você ter aí no teu dia de descanso, né? Contado um pouquinho da história, e vai ajudar muita gente a mudar essa mentalidade, né? Que nada é tão importante quanto a liberdade. Você disse, olha, a gente só pensava no que comer. Isso é muito triste. Eu trabalho com motivação, sou um palestrante, predicador seria? Não, um palestrante, uma pessoa que fala, eu não sei a palavra em espanhol. Ah, orador. Um orador motivacional. E existe uma teoria motivacional de Maslow, pirâmide de Maslow, onde ele diz que a base da pirâmide é a segurança, até chegar lá em cima, na ponta, que é a autorrealização, crescimento do homem, desde a base, né? Quando você me diz, olha, os cubanos só estão preocupados aqui com a segurança alimentar, a gente está vendo que lá o ser humano ele tá sendo tratado, está vivendo uma sobrevivência que, desculpe a comparação, não quero ofender, Não tem cabe a um problema. animal, só se preocupar com aquilo que vai comer. É Isso. muito triste ver um ser humano vivendo assim.
quando ele teria que estar lá pensando em ser feliz, pensando num propósito de existir, pensando, né, em fazer uma coisa que goste, pensando em laços familiares, né, pensando em coisas mais elevadas, né, que cabem ao homem. Mas eu quero te agradecer, viu? Se você quiser, não é obrigada, deixar um e-mail teu, um correio eletrônico, alguma coisa. Se você quiser deixar uma mensagem também, fica à vontade, o tempo é teu aí. É, eu só quero falar para os brasileiros. Na verdade, o comunismo não é uma coisa boa. Se fosse uma coisa boa, por que os cubanos, os venezuelanos e de outros países que também têm ditaduras, por que eles vão embora dos seus países? Por que eu vou deixar a minha família, a minha mãe, a minha irmã, meu sobrinho? E não é deixar, tipo, eu vou de vacações para um país, ah, porque é bonito, e aí eu vou voltar ao meu país. Não, eu não sei quando eu vou ver de novo a minha família. Eu não sei se eu vou poder ver de novo a minha família. Então, quando uma pessoa faz isso, vocês acham que é porque o comunismo é bom? Não faz sentido. Porque lá também tem muita adoutrinação, que era o que você estava falando, nas escolas. Sempre quando você vai na escola, todos os dias, a primeira coisa que as pessoas têm que fazer é cantar o hino nacional de Cuba. Aí, quando termina de cantar o hino nacional, às vezes tem que falar: pioneiros por el comunismo seremos como el Che Guevara. Que el Che foi pior do que foi Fidel. El Che matou muitas pessoas. Em Cuba, antigamente, fuzilavam muitas pessoas só por não estar a favor do governo. Assim, fuzilavam. El Che era como um campo de concentração, uma coisa assim. E aí estavam as pessoas que eram homossexuais e outras pessoas que, sei lá por que motivo estavam aí, supostamente era para convertir a eles em pessoas boas, né? Em outro tipo de homem, em outro tipo de humano. Mas, na realidade, era um campo de concentração. Aí eles torturavam essas pessoas, matavam essas pessoas, antigamente. E el Che era el encargado de fazer isso. E é muito estranho para mim ver como pessoas eh, veem a Che Guevara como uma pessoa boa, uma pessoa grandiosa. Ele foi pior do que foi Fidel. Porque ele morreu. Sei lá por que morreu. Talvez Fidel mandou matar ele. Ninguém sabe. Mas foi muito ruim todo. E aí sempre tem essa doutrinação. Lá tem um lema, é como chama, uma coisa que falam, que é pátria ou muerte, venceremos. Se você analisa essa frase, pátria ou muerte, é ou pátria ou você muere. Então, imagina Sim. desde que você nasce, pátria ou muerte venceremos, pioneiros por o comunismo seremos como engenheiros. Tem muitas dessas frases que sempre, sempre, sempre escuta. Lá em Cuba, nas escolas, sempre falam de que Estados Unidos, o imperialismo yankee é malo, porque lá, se você se enferma e vai a um médico, você, se não tem dinheiro, você muere. E nas escolas tem que pagar. A única escola que você tem que pagar nos Estados Unidos é a universidade. Sim. Isso é Saúde realmente é paga, é cara, mas eles ganham muito bem, né? Eles ganham muito bem. Nos Estados Unidos você consegue, com um mês de trabalho, comprar um celular de última geração. Você consegue, com 6 meses, 7 meses de trabalho, ter o seu carro, o seu coche, né? Então, realmente é muito distorcido, né? Infelizmente mesmo. Vamos lá, exato. né? Vamos confiar, fazer a nossa parte para que isso venha a cair, né, nos países aí. Eu não sei se você sabia, se vocês já estudaram sobre isso. O Lula criou aqui
há uns 20 anos atrás, um negócio chamado Foro de São Paulo, que é a União dos Países Socialistas da América do Sul. Então, qual é o objetivo latino? E é por isso que é um absurdo que o nosso país nosso país investiu em Cuba, fez porto, aeroporto, fez muita coisa em outros países, né? Investiu, deixou refinarias na Venezuela. Então, o Brasil, ele financiou muito, né, alguns regimes, né? O Mais Médicos, que teve um programa, não sei se já te falaram isso, teve o Mais Médicos aqui no Brasil, que se trouxe vários médicos de Cuba, que normalmente são bons mesmo, né? Eu acho que são bem preparados, mas que o governo cubano ficava, eles ganhavam 10, 12 mil em registrado, o governo cubano ficava com 10 mil e passava R$ 1.800 para cada médico. Uhum. Muitos deles não voltaram, né? Então, era uma maneira de que o governo brasileiro, que simpatiza com o regime cubano, achou um jeito de financiar o país. É uma guerra cultural, eu acredito também que é uma guerra espiritual, que eu acredito verdadeiramente que o comunismo está a serviço do mal no mundo, de verdade, algo que cerceia a liberdade das pessoas serem o que quiser, pensar o que quiser, não pode ser bom. E cabe a nós divulgar, né? Isso que você está fazendo vai ajudar muita gente. Vai com certeza ajudar muita gente. Eu que te agradeço por isso, tá bom? Obrigada. Obrigado, meu amigo Alejandro. Um abraço para ti aí. Aí, Alejandro, apareceu aí, ó. Aí ficou famoso. Metade do seu rosto está famoso agora. Quando eu estiver pronto, editado, eu te mando o link, tá bom? Bom, Muito obrigado. Que Deus lhes bendiga. O que vocês precisarem de mim, conte comigo, tá bom? Que eu puder ajudar de alguma maneira, estamos aí. Obrigado, viu? Bom domingo para vocês. tá? Até mais.